Artigo 176. Contar-se-á o voto apenas para a legenda nas eleições pelo sistema proporcional. Inciso 1. Se o eleitor escrever apenas a sigla partidária, não indicando o candidato de sua preferência. Inciso 2. Se o eleitor escrever o nome de mais de um candidato do mesmo partido. Inciso 3. Se o eleitor escrevendo apenas os números indicar mais de um candidato do mesmo partido. Inciso 4. Se o eleitor não indicar o candidato através do nome ou do número com clareza suficiente para distingui-lo de outro candidato do mesmo partido. Artigo 177. Na contagem dos votos para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, observar-se-ão ainda as seguintes normas. Inciso 1. A inversão, omissão ou erro de grafia do nome ou prenome não invalidará o voto desde que seja possível a identificação do candidato. Inciso 2. Se o eleitor escrever o nome de um candidato e o número correspondente a outro da mesma legenda ou não, contar-se-á o voto para o candidato cujo nome foi escrito, bem como para a legenda a que pertence. Inciso 3. Se o eleitor escrever o nome ou o número de um candidato e a legenda de outro partido, contar-se-á o voto para o candidato cujo nome ou número foi escrito. Inciso 4. Se o eleitor escrever o nome ou o número de um candidato a deputado federal na parte da cédula referente a deputado estadual ou vice-versa, o voto será contado para o candidato cujo nome ou número foi escrito. Inciso 5. Se o eleitor escrever o nome ou o número de candidatos em espaço da cédula que não seja o correspondente ao cargo para o qual o candidato foi registrado, será o voto computado para o candidato e respectiva legenda conforme o registro. Artigo 178. O voto dado ao candidato a presidente da República entender-se-á dado também ao candidato a vice-presidente, assim como dado aos candidatos a governador, senador, deputado federal nos territórios, prefeito e juiz de paz, entender-se-á dado ao respectivo vice ou suplente. Artigo 179. Concluída a contagem dos votos, a junta ou turma deverá, inciso 1, transcrever nos mapas referentes à urna a votação apurada. Inciso 2, expedir boletim contendo o resultado da respectiva sessão, no qual serão consignados o número de votantes, a votação individual de cada candidato, os votos de cada legenda partidária, os votos nulos ou em branco, bem como recursos, se houver. Para primeiros mapas, em todas as suas folhas e os boletins de apuração serão assinados pelo presidente e membro da junta e pelos fiscais de partido que o desejarem. Parágrafo 2º. O boletim a que se refere a este artigo obedecerá a modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, podendo, porém, na sua falta, ser substituído por qualquer outro expedido por tribunal regional ou pela própria junta eleitoral. Parágrafo 3º. Um dos exemplares do boletim de apuração será imediatamente afixado na sede da junta em local que possa ser copiado por qualquer pessoa. Parágrafo 4º. Cópia autenticada do boletim de apuração será entregue a cada partido por intermédio do delegado ou fiscal presente, mediante recibo. Parágrafo 5º. Boletim de apuração ou sua cópia autenticada com a assinatura do juiz e pelo menos de um dos membros da junta, podendo ser apresentado ao Tribunal Regional nas eleições federais e estaduais, sempre que o número de votos constantes dos mapas recebidos pela comissão apuradora não coincidir com os nele consignados. Parágrafo 6º. O partido ou candidato poderá apresentar o boletim na oportunidade concedida pelo artigo 200, quando terá vista do relatório da comissão apuradora, ou antes, se durante os trabalhos da comissão tiver conhecimento da incoincidência de qualquer resultado. Parágrafo 7º. Apresentado o boletim, será aberta a vista aos demais partidos pelo prazo de 2 dias, os quais somente poderão contestar o erro indicado com a apresentação de boletim da mesma urna, revestido das mesmas formalidades. Parágrafo 8º. Se o boletim é apresentado na contestação consignar outro resultado, coincidente ou não com o que figurar no mapa enviado pela junta, a urna será requisitada e recontada pelo próprio Tribunal Regional em sessão. Parágrafo 9º. A não expedição do boletim imediatamente após a apuração de cada urna e antes
de se passar a subsequente, sob qualquer pretexto, constitui o crime previsto no artigo 313. Artigo 180. O disposto no artigo anterior e em todos os seus parágrafos aplica-se às eleições municipais, observadas somente as seguintes alterações. Inciso 1. O boletim de apuração poderá ser apresentado à Junta até 3 dias depois de totalizados os resultados, devendo os partidos ser cientificados através de seus delegados da data em que começará a correr este prazo. Inciso 2. Apresentado o boletim, será observado o disposto dos parágrafos 7º e 8º do artigo anterior, devendo a recontagem ser procedida pela própria Junta. Artigo 181. Salvo nos casos mencionados nos artigos anteriores, a recontagem de votos só poderá ser deferida pelos tribunais regionais em recurso interposto imediatamente após a apuração de cada urna. Parágrafo único. Em nenhuma outra hipótese poderá a Junta determinar a reabertura de urnas já apuradas para recontagem de votos.